nós temos que determinar, né, e informar para o programa as características do projétil, do armamento e as condições ambientais. Né? Esse conjunto de informações ele é necessário para que o programa consiga calcular. E lembrando que esses métodos de cálculo de tabela balística, eles vão gerar resultados tão bons quanto os dados que você inseriu nele. Então, se você errar alguma coisa, você caga a tabela. Né? Se o seu erro for pequeno, o resultado sai pouco errado. Se o seu erro for grande, o resultado sai muito errado. Então, depende de você saber usar. O que ele traz é um resultado bom o suficiente para quase a totalidade de aplicações que a gente tem no nosso dia a dia. Com relação ao projétil, o que, é que nós temos que definir aqui, que passar para o programa? Né? Comprimento do projétil, diâmetro do projétil. Lembrem que isso aqui tem a ver com, com o coeficiente balístico, né? Isso aqui tudo vai estar relacionado. A massa do projétil também. O coeficiente balístico em si, às vezes o programa já tem banco de dados, né? Então ele já puxa o coeficiente balístico. E às vezes já puxa isso aqui tudo, né? Você vai ver que os programas que trabalham com banco de dados facilitam muito a nossa vida. Mas informar o coeficiente balístico e se ele está em G1 ou se ele está em G7. A gente viu na outra aula que se errar isso aqui, acabou, você jogou a tabela no lixo. Porque um é praticamente ali coisa em torno do dobro do valor do outro. Então, se é G1 e você falou que é G7, sua tabela não vai servir para nada. Então, fica atento a isso aí. E informar também velocidade de boca de cano, que aí você tem que calcular no seu armamento. Isso aqui, pessoal, é um fator muito importante. As pessoas, às vezes, querem calcular a tabela balística para a arma delas, pegando o valor de velocidade de boca de cano que tem no site do fabricante. Porra, não adianta, não faz o menor sentido isso. Lembrem-se que o dado que tem lá no site do fabricante da munição é o dado que foi produzido em provete, conforme a norma pela qual aquela munição vai ser avaliada. O que não necessariamente vai estar próximo do que vai dar no seu armamento. Pode ser um valor bem diferente, pode ser um valor parecido. Mas o fato é que, se você quer fazer a tabela balística de um armamento específico, é obrigatório você medir a velocidade de boca de cano do armamento que você quer calcular a tabela balística. Beleza? Você pode, obviamente, que você pode fazer uma tabela balística teórica usando os dados de provete. Isso não tem nada de errado. Né? Só não queira que a tabela vai funcionar no armamento de verdade, uma configuração de armamento de verdade que pode ser muito diferente daquilo ali. Então tem que ter cronógrafo. Né? Para montar a tabela balística tem que ter cronógrafo. Com relação ao armamento. Com relação ao armamento, basicamente o que você vai ter que dizer? Distância de zeragem, isso aqui é você que escolhe. Você que diz qual vai ser a distância de zeragem. Né? Eu quero que o meu armamento esteja zerado a 50 metros, a 35 metros, a 100 metros. Você que define. Ele vai fazer a tabela balística baseado naquilo lá. A altura do aparelho de pontaria, que a gente já viu, né, que é eixo da luneta até eixo do cano. Esse dado aqui é muito importante porque ele vai ser o ponto de partida do projétil aqui. Né? Então vai começar a subir a partir daqui. Se você errar um pouquinho, isso não vai ser muito relevante. Né? Vamos dizer ali, era 6 milímetros e você botou 6,3 milímetros. Isso não vai ser algo muito relevante. Mas se você coloca 6,3 e o programa, tá? Vamos dizer, aliás, se você mede em milímetro, vamos dizer 60 milímetros, e o programa está pedindo dado em centímetro, aí vai dar uma loucura completa, né? Como se o cano fosse lá embaixo em relação ao aparelho de pontaria.
Então fique atento às unidades utilizadas. Tem programa que vai usar polegada, tem programa que vai usar centímetro, tem programa que vai usar milímetro. Então tem que estar atento a isso aí para botar o dado correto. Mesmo que você tenha errado alguma coisinha aqui, de poucos milímetros, não tem problema. E aí você pode colocar valores de clicagem, né? Aquilo que a gente viu sobre lunetas. Ah, minha luneta clica 1/4 de moa. Minha luneta clica 0,1 miliradiano. Você pode botar isso lá, porque o programa já vai te dar a resposta em cliques também, né? Uma possibilidade. Você pode colocar os dados da luneta e ele puxar no banco de dados também, inclusive com o tipo de retículo que você utiliza. Então já dá isso lá. E o passo de raiamento. Esse ponto aqui é importante também, porque o passo de raiamento está relacionado a desvios decorrentes da rotação do projétil. Então isso aqui tem que botar o valor certo também para você ter as quantidades certas ali de desvio em decorrência do projétil. Só lembrando que se você estiver usando algum equipamento com mira aberta, é bem simples. A altura do aparelho de pontaria é o topo da massa de mira até o eixo do cano. Beleza? Então, se você quiser fazer de pistolas ou mesmo de arma longa ali para uso com mira aberta, é só medir essa distância aqui. Se você tiver um paquímetro, você vai botar o paquímetro daqui até aqui, que fica bem fácil, né? Mede ali, ó, da boca do cano até o topo da massa e acrescenta metade do diâmetro do projétil, o raio do projétil. Aí você tem o valor exato. Então é bem fácil. Mas sempre eixo do cano até o topo da parede de pontaria. E com relação às características ambientais, aí você tem que colocar as coisas, porque isso aí vai definir qual é a densidade do ar. E a densidade do ar define quanto de arrasto o projétil vai ter. Então, temperatura, pressão, umidade. Se você quiser cálculo de vento, ele vai fazer o cálculo de vento para você. Você pode colocar distância de tiro para ele calcular a queda, ângulo de tiro. Informações relacionadas à localização geográfica e direção do tiro, que a gente viu que isso aqui está relacionado ao efeito Coriolis. Se você quiser calcular para alvo em movimento, né? E outro ponto importante, pessoal, é que essas condições elas têm que ser avaliadas em 2 momentos. Quando você zera o armamento, por exemplo, vamos dizer, você foi para o stand hoje e zerou seu aparelho de pontaria lá no stand nessas condições. E aí, beleza, tua arma tá zeradinha, mas ela foi zerada para aquelas condições lá. Aí vamos dizer que daqui 3 meses você vai fazer um tiro em outro lugar, né? Nem precisa ser um lugar muito diferente, não. Mas daqui 3 meses já mudou condições climáticas, né? Às vezes pode ter mudado muito temperatura, pressão. Você pode ter mudado sua localização geográfica, mudou de altitude também. Então a gente vai ver que existem campos para você colocar a condição quando você zerou, e aí depois você vai inserir a condição atual, porque ele já corrige a tabela. Ele corrige a tabela para as condições no momento do tiro. Então ele já ajusta isso para você. E isso é um ponto muito importante. Se vacilar, esquecer isso aí, às vezes você perde já bastante coisa ali significativa mesmo, ok? E uma vez que você inserir os dados todos, ele vai te dar as tabelas balísticas. Então, você pode fazer um monte de desenho de curva balística de acordo com o que você quiser, com distância de zeragem, né, com diferentes valores de zeragem, diferentes calibres para comparar, que foram essas coisas que a gente viu ao longo das aulas aí. Lembrando que essa imagem que a gente está vendo aí é a imagem gerada pelo programa, pelo CR Infinity, mas que você pode pegar os dados e jogar direto no Excel. Inclusive, vários programas, você exporta a tabela balística já no formato CSV, que é o formato que o Excel
entende. Então você já joga a tabela lá comparadinha lá. Apesar que às vezes dá tanto trabalho que eu prefiro jogar os valores mesmo, dependendo do que você quer. Fica até mais fácil ir copiando os valores ali, dependendo do que você for fazer, ok? E depois disso, pessoal, uma vez que a gente montou a tabela, você tem que ir testar a tabela balística. Então você vai pegar a sua tabela e vai para o stand usar. Vai para o stand. Aí vamos dizer, você fez a tabela ali até 300 metros. Pô, se você puder ir no stand de 300 metros para fazer a conferência, isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo, porque pode ser que algum dos valores lá estava errado. E aí você vai ver isso aí na prática e tem como você corrigir. Você pode ajustar a sua tabela de acordo com o valor errado que você colocou lá, né? Então é bem importante, porque às vezes você fez a tabela e tal, e na hora que você foi lá dar tiro na distância, bateu fora do centro. Pô, tá batendo fora do centro. Alguma coisa você fez errado. Vai que você trocou G1 com G7, vai que você botou um valor errado ali, né? Botou, sei lá, trocou alguma unidade de medida, né? Às vezes a sua medição foi ruim, então a gente tem que testar a tabela para, caso seja necessário, fazer ajuste. Beleza?